Hoje, a partir das 14 horas, na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria, uma audiência pública vai falar sobre importantes assuntos referentes a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e hoje esse assunto vai ser discutido aqui em Santa Maria. O assunto é Previdência Social, Ministério do Trabalho e também todas as questões que envolvem os direitos dos trabalhadores. O senador Paulo Paim já está ao vivo aqui comigo no estúdio, ele que faz parte da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que está promovendo essa audiência pública e que já foi realizada em outros estados brasileiros, onde esse assunto é pauta não só de entrevistas na mídia, não só de audiências públicas, mas é uma preocupação de todos os nossos telespectadores. Por isso ele está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas e principalmente para chamar a população para participar dessa audiência pública. Primeiro agradeço a sua participação aqui no Santa Maria Agora e também essa vinda para Santa Maria. Eu quero que no início dessa nossa conversa você contextualize para os nossos telespectadores o que será conversado hoje à tarde aqui na cidade. Renata, primeiro dizer, claro, da minha alegria, minha satisfação de estar aqui, mas com um pouco de tristeza. Eu fiquei sabendo hoje pela manhã da morte, infelizmente, da menina Luciane Guerra, filho do Luciano e da Cibele, o Luciano que é vereador, né? Uma morte trágica. Então, digamos, importante esse movimento, mas muito triste pelo que aconteceu. E nós pretendemos abrir a audiência fazendo um minuto de silêncio, em solidariedade à família por esse acidente trágico. Então, fica aqui meu abraço a toda a família do vereador Luciano. E lamentamos, mas numa hora dessa, mais forte para mim é o abraço, é o carinho, é a solidariedade. E entrando na questão da nossa audiência pública, como eu te dizia antes, eu fui aos 27 estados com esse tema, sempre na capital, sempre na Assembleia Legislativa, onde a população, ao ficar sabendo do que está acontecendo, mostra toda a sua indignação. Eu tirei a carta de cada estado. Essas cartas eu mandei para os 3 senadores e para os deputados do respectivo estado, dizendo que a população não aceita acabar com o Ministério da Previdência, não aceita levar essa idade mínima para 65 ou 70 anos. Calcule um filho da classe média, enfim, do trabalhador, que comece com 18 anos. Para ele chegar a 65 para se aposentar, ele vai contribuir 47 anos. Hoje a mulher é 30 e o homem é 35. Quer desvincular o salário mínimo do PIB, do aposentado. Nós conseguimos com essa política, eu fiz também o roteiro nacional na construção dela, depois ajustamos com as centrais e com o presidente da República, de inflação mais PIB, tiramos o salário mínimo de $60 e vamos para $300. Se retirarem o crescimento do PIB, isso quando o PIB voltar a crescer, porque continua caindo, né? Nós estaremos regredindo historicamente na questão do salário mínimo. Não bastasse isso tudo, ainda eles baixaram uma medida provisória onde vão praticamente caçar aqueles que têm aposentadoria por invalidez ou que estão no chamado auxílio-doença. O auxílio-doença, o computador que vai dizer, depois de 120 dias ele dá alta. Então não é mais o médico, não é o perito, é o computador, que ponto chegamos. Claro que eu fiz emendas e vou trabalhar para derrubar isso lá no Senado da República, ou no Congresso, né? E o aposentado por invalidez, eu dou o seguinte exemplo, que o cidadão está lá com 58, 59 anos de idade. De repente eles revogam a aposentadoria dele, mandam ele para a empresa, mas que empresa? Ele não tem empresa mais nenhuma, porque ele já foi demitido, foi indenizado, a situação que ele fica, né? A outra coisa que eu vou naturalmente mostrar é a farsa do déficit da Previdência. Isso é uma mentira dita tantas vezes que dá a impressão que é verdade. Só para resumir aqui, os grandes devedores desse país é dívida ativa, dívida ativa. Não tem nada a ver com as dívidas do passado, da construção de Brasília, Transamazônica, nada a ver com isso. Ao correspondente, eles devem para a União 1,5 trilhão.
Aí eles não cobram, vão atrás de cobrar isso dos grandes devedores. Só o ano passado, nos primeiros 6, 7 meses, nós perdemos 250 bilhões. Só no contrabando é mais de 100 bilhões por ano. Tudo isso que eu estou mostrando, com dados e números, é para que fique muito claro, não é tirando o direito do trabalhador, do aposentado, que você vai melhorar a seguridade. Seguridade onde está a saúde, a assistência e a previdência. Além dessa questão da previdência, nós temos uma questão também da CLT. Eles querem revogar a CLT. E como é que eles pretendem revogar? Passando o que eles chamam o negociado acima do legislado, ou seja, a lei, a CLT, não vai valer mais nada. Rasga. Exatamente. É como se pegasse a CLT e fizesse isso aqui, ó. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Então, todos os direitos, 13º, férias, fiz simbolicamente aqui, né? 13º, férias, fundo de garantias, horas extras, licença maternidade, paternidade, o direito das empregadas domésticas atualizado recentemente, tudo vai depender de negociação. Eu convoquei ministros para ir à Comissão de Direitos Humanos no Senado, eles até foram. Eles dizem, olha, nada vai ser abaixo da lei. Digo, como não? Se você diz que o negociado está acima do legislado. Eles, mas nós vamos mudar a lei, para que a lei diga que o que a lei é o negociado. Então está confirmado que há uma má intenção, de fato, de não prevalecer mais o que manda essa conquista histórica que vem desde lá de Getúlio até os dias de hoje, né? Nem a ditadura teve tanta ousadia de fazer isso. Por isso que nós vamos debater esse sistema. A Justiça do Trabalho é outro que eles estão atacando fortemente, estão tirando até o orçamento da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque eles dizem que a Justiça do Trabalho acaba recolhendo para o trabalhador bilhões no longo dos anos. Bom, se não pagou, tem que pagar, né? É o mínimo. Se eu fazer um empréstimo no banco e não pagar, eles vão me processar, vão tirar meus bens e eu vou ter que pagar, não é? Ou cai no tal DSPC, ou esses órgãos de fiscalização, e eu estou ferrado. Bom, se o empresário não cumpriu a sua parte, a Justiça do Trabalho vem e vai apaziguar, dando a quem dê direito aquilo que tem que receber. É somente isso. O juiz não inventa a lei, ele decide baseado na lei. Por isso nós estamos muito preocupados, vamos discutir também a violência contra as mulheres. Né? Nós tivemos a alegria de participar na discussão e na votação da Lei Maria da Penha, mas apesar dela ter sido um enorme avanço, a violência contra as mulheres ainda é muito grande. Depois tem o debate do trabalho escravo, a questão além do legislado, do negociado acima do legislado, o trabalho terceirizado. Que também é uma pauta, os nossos telespectadores acompanham, nós trazemos à tona este assunto da questão da terceirização desde o início desse projeto, onde a questão dos direitos dos trabalhadores, mais uma vez, a CLT ficam fragilizados. E vai quebrar a Previdência. Se terceirizar tudo, as empresas terceirizadas, grande parte não contribuem para a Previdência. Calcule, terceirizam tudo, e daí? Onde é que vai vir a arrecadação da Previdência? E um outro dado, só para contribuir, de cada 10 acidentes com sequelas no trabalho é de empresa terceirizada. Cada 5 mortes, 4 de empresa terceirizada. Cada 100 ação na justiça, 80 de empresa terceirizada. E o terceirizado ganha... A jornada de trabalho não consegue ser controlada. Não consegue, é acima, é 3, 4 horas acima daquele da empresa matriz. E ainda o salário é 30% a 40% a menos da empresa matriz. E ainda voltando a essa questão da Previdência, que é um dos assuntos há 15 anos que se fala da instabilidade da Previdência. Mas agora em janeiro, a professora Denise Gentili, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgou um estudo onde fala que o déficit, na verdade, é um superávit e que todas essas questões estão sendo distorcidas, desmascaradas justamente para cobrir rombos, como a de sonegação, a não tributação, essas questões. Como que isso pode ser esclarecido para os nossos telespectadores? Senador, a gente conversando aqui, tendo ainda uma sequência de debate em relação a esses assuntos, as questões ficam, de certa forma, esclarecidas. Mas eu gostaria que você se dirigisse a quem está no seu intervalo de almoço, que vai trabalhar até as 20 horas hoje à noite,
e que vai ter a sua aposentadoria ou ainda, caso de algum acidente de trabalho, todos os tipos de benefícios. Todos serão prejudicados. Todos serão prejudicados. Eu gostaria que então a gente conversasse para esse telespectador que infelizmente às 14 horas vai estar trabalhando, não tem licença para participar da audiência pública, mas é de certa forma o maior interessado nesses assuntos que nós estamos falando. Eu gostaria que tu se dirigisse a eles e por que a gente deve estar atento ao trabalho do Senado, as ações do presidente interino Michel Temer e de todos os ministérios e de todas essas mudanças, porque um ministério se torna outro, vira um puxadinho, diminui recurso, as ações judiciais já estão caindo pela metade, então a gente tem aí sérios problemas. Eu gostaria que você me ajudasse a explicar para o trabalhador, para a trabalhadora, que muitas vezes não conseguem entender essa linguagem de superávit, déficit e economia e tudo mais. Olha, primeiro dizer que a Denise Gentil esteve comigo diversas vezes, conversamos muito lá na Comissão de Direitos Humanos, ela tem feito palestras e tem falado isso que eu venho falando já há mais de 30 anos. Porque esse debate da Previdência ele não começou agora. Há 30 anos atrás, eu digo há 30 anos porque quando eu entrei no Congresso para ser deputado federal constituinte, já diziam que eu estava falida, que estava quebrada. Acontece que lá nós, constituintes, já colocamos, além da renda, a arrecadação da Previdência, que veio do empregado, do empregador 20%, do trabalhador vai conforme a faixa, mas chega a 12%, dos jogos lotéricos, de PIS para ZEP, de CONFINS. Então, tem uma série de instrumentos para arrecadar para a nossa Seguridade Social, onde está a Previdência. Quando a gente fala em Seguridade Social, é assistência, saúde e Previdência. Quando eles dizem que ela está falida, é porque eles pegam só a contribuição do empregado e do empregador e as outras contribuições que garantem, em média, pegar os últimos 10 anos, um superávit direto de 50 bilhões de reais. Isso são dados da ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Isso que os governantes, entra governo e sai governo, dão anistia, vê a última que eles fizeram. Aquela história do empregador pagar 20% sobre a folha, passou a pagar 1,5%, 2% sobre o faturamento. Quando me consultaram na época, eu disse, olha, tem que ser 4,5% sobre o faturamento. Aí o equilíbrio com a folha. Não, resolveram fazer 1,5%, 2% até 0% para as pequenas empresas. Mas apesar disso tudo, nós continuamos tendo superávit. Até hoje tem superávit. Eles mascaram esse debate e o que eu vou te falar? Eu vou te falar em nome dos auditores e analistas da Previdência. Eles dizem, nos deem só estrutura e a gente arrecada no mínimo 200 bi a mais por ano. 200 bilhões a mais por ano. Quando eles falam dessa reforma deles, para levar a sua idade para se aposentar para 65, 70 anos, e querem cortar o reajuste do salário mínimo, eles dizem que vão arrecadar 65 bi. Não precisa fazer nada disso, e a gente só com uma gestão adequada, uma fiscalização, e os auditores podem fazer isso, só precisa de estrutura, eles arrecadariam 200 bi a mais. Então nós podíamos arrecadar aí 135 bi a mais do que eles querem arrecadar, porque eles falam de 65, nós podíamos arrecadar 200 bi a mais com a maior tranquilidade. Um outro dado que eles também nos forneceram, dá para arrecadar 100 bi a mais só combatendo a sonegação tranquilamente, sem fazer muita força, sem sequer ir nas dívidas que estão acumuladas. Só dizer, daqui para frente, quem paga tem que pagar, porque nesse país é o seguinte, quem paga, paga muito, quem não paga nada, né? Então é essa turma que não paga, que só fica só sonegando, fraudando, desviando o dinheiro da Seguridade, tem que pagar, como todo mundo que age corretamente, é honesto, paga. É só fazer isso, pode ser que não tem grande mistério, é só fazer que a gestão seja firme e os devedores paguem corretamente o que devem para a Previdência. Também agora a gente pode se dirigir aos agricultores
Nós aqui do Rio Grande do Sul temos uma mão de obra da agricultura familiar que coloca o alimento na mesa das pessoas. Estão grandes ameaçados agora. Que são também grandes ameaçados. Como que a reforma pode ameaçar o trabalho de quem começa ali das 5 da manhã, não para sábado e domingo nem feriado e ainda vai ter que esperar para até os 65 anos? Então calcule, eu disse, quando eu te falei 47... eu peguei a idade que o pessoal começa a trabalhar na área urbana, que é 18 anos, em tese, né? Que muita gente se obriga a trabalhar com 16. Mas vamos pegar 18 anos. Na área rural, e eu fiz um roteiro, junto com o deputado Tortelli e os trabalhadores rurais da agricultura familiar, a FETRAF, nós viajamos aquela região de Erechim, Passo Fundo, ali tudo. Os trabalhadores me mostravam, um trabalhador com 55 anos, tu passava a mão na mão dele e a tua mão riscava. De tanto corte, cicatriz, calejada. E ele dizia, senador, calcule eu trabalhar até os 70 anos para ter direito a um benefício. Sabe que idade comecei a trabalhar? Ele me dizia quando? Com 10, 12 anos. Infelizmente é isso, não que a gente anime e queira incentivar que isso aconteça, né? Mas no campo, na área rural, muito jovens eles começam já a ajudar o pai e a mãe e a trabalhar. Então esse pessoal vai contribuir, na verdade, com o seu trabalho, mais de 50 anos. Vai ter gente que vai contribuir 55 anos. Se eles botarem para 70, vai ter gente que vai contribuir 60 anos, contribuindo para depois se aposentar quando tiver 65 ou 70 anos. É inadmissível, ninguém resiste a isso. Não resiste mesmo. E o trabalhador rural, além de ser castigado mais uma vez, ele, quando você desvincula o salário mínimo, ele é o maior prejudicado. Porque eles querem manter a política de salário mínimo só para quem está nativa. Então, os trabalhadores rurais que estão aposentados não terão mais reajuste acompanhando a inflação e o PIB. Então, as mulheres que hoje se aposentam mais cedo que o homem, será grande sacrificada no campo também. Porque hoje há uma diferença pelo menos de 5 anos. 55 a mulher e 60 o homem. Quando eles já ajustarem tudo para 65 ou 70, ela mais uma vez, ela vai passar, o castigo vai ser maior para a mulher que para o homem. Sabendo que ela tem, como a gente fala, 2 jornadas, 3 jornadas, pelos afazeres do campo, ou mesmo quando trabalha na área urbana, e além do lar, que ela administra. Todos sabemos nós que é a mulher que administra o lar. E ainda, para encerrar, eu gostaria de saber quais são os próximos passos após a conclusão dessas viagens e desse roteiro de audiências públicas. Você já falou também que as cartas abertas dos trabalhadores estão sendo entregues para os seus representantes do Senado, mas a partir disso, quando que a gente vai ter um fôlego para falar sobre Previdência outra vez? Primeiro, eu não acredito que eles façam essas operações de maldade contra o povo brasileiro antes do impeachment. Então, eles vão primeiro trabalhar para tentar segurar o impeachment na visão deles, porque quem está fazendo é o governo provisório que está aí. Depois, eu acho que eles vão esperar as eleições municipais, para não perderem votos, né? Acredito eu que eles vão jogar esse debate para o ano que vem. Mas o ano que vem, nós já estamos, digamos, debatendo 2018 daí. Aí eu acho que mais do que nunca nós temos que fazer amplas mobilizações. Eu estou aproveitando esse momento, viajando o Brasil, incentivando a montar comissões em defesa da Previdência e do direito dos trabalhadores e da justiça do trabalho em cada município. Fazendo que com a nossa presença, com ou sem a minha presença, eles façam também debate nas câmaras de vereadores de todos os municípios do país, né? Que nem recentemente fizeram um grande evento em Minas. Pai, se tu não vier aqui, não vai ter o evento. Eu digo, eu não posso, eu não vou ir, eu tenho que viajar, eu não dou conta, eu tinha ido a Minas. Faça o evento igual, o evento foi um sucesso. Isso que é bom, né? Isso não é uma causa de um homem só, ou de uma mulher só, ou de um grupo só. É uma causa dos 220 milhões de brasileiros. E isso eu estou percebendo, né? Claro, agora, a semana que vem, essa hora eu estarei em São Paulo, falando lá desse mesmo tema em São Paulo. No outro dia eu devo estar em Goiás, na outra semana é na Bahia, porque nós dividimos de novo o país em 15 regiões, os estados mais próximos vão estar presentes para a gente fazer esse debate. A intenção é manter, como a gente fala, a chama viva e o nosso povo muito esperto e de olho
nos deputados e senadores. Deputado e senador que votar a favor desta reforma e contra o direito dos trabalhadores não merece o seu voto, o meu voto, o voto de todos nós, que vai ser um assalto ao bolso da nossa gente tão sofrida. Bom, e para encerrar, a gente vai sempre buscando mais dúvidas, né? Mas ainda eu gostaria que você confirmasse essas informações. Não é um problema demográfico, não é culpa dos aposentados do país. Essa crise não deve ser... Quem não deve ser responsabilizado por essa crise não são os trabalhadores. Podemos confirmar essa informação? Com certeza absoluta. Eu assino embaixo do que você falou. A Previdência é superavitária. O que tem por trás do jogo que eles estão fazendo? Há todo um sistema financeiro que tem interesse na privatização da Previdência, como fizeram na saúde. E veja como estão os planos de saúde aí. Está uma porcaria, eu sei porque eu pago o plano de saúde. E toda vez que eu preciso, ou os filhos precisam, ou o neto precisa, é uma novela. Estou falando de carteirinha. E pago uma fortuna no plano de saúde. Então, os planos de saúde incentivaram as pessoas a ir para o plano de saúde, estão no plano de saúde, os planos de saúde estão com mensalidades absurdas. Olha, um casal de idade, outro dia me deram um exemplo, sabe quanto eles estão pagando em plano de saúde? Quase 3 mil por mês, tiveram que abandonar, é 1.000 e pouco cada plano de saúde e o salário deles não chega a isso. Aqui no município os servidores também passam por isso. Passam por essa situação, né? Nós estamos vendo agora a situação também aqui no estado, os servidores ganhando R$650, não paga nem a luz nem a água, tem mais que é indignado mesmo. Eu não participei de nenhum governo que chegou nesse ponto de não pagar sequer o salário é sagrado. É para alimentação, é para aluguel, para prestação, para casa, para administrar a vida dos filhos. E chegou num ponto que estão recebendo. Eu, quando eu estava lá em Passo Fundo, no evento que fizemos lá, um grande evento, com chega de 1.000 dirigentes, eu recebi uma delegação de policiais da Brigada Militar, pedindo, por amor de Deus, que eu ajudasse. Daí eu fui para a tribuna do Senado e relatei o que estava acontecendo. Eu tenho um projeto que resolve a questão da dívida do Estado, porque essa dívida é uma dívida impagável. Nós comecemos lá no tempo da inflação alta, uma dívida de 9 bi, pagamos 21, estamos devendo 55 ainda. Não vai pagar nunca. Então eu atualizei a dívida pela inflação do período. Daí nós pagamos de mandar 280 bilhões para Brasília a todo momento. Por isso que esse é um momento de uma grande mobilização a favor do Estado, a favor do nosso povo, mas, ao mesmo tempo, uma pressão nacional em cima desse governo interino para que ele não retire de uma vez só, como estão querendo fazer, os direitos dos trabalhadores, rasgando a CLT e liquidando com o Ministério da Previdência, que você falou muito bem, virou uma secretaria lá de 5º escalão do Ministério da Fazenda, e lá a preocupação é com números e não com social. Antes, o Ministério da Previdência estava dentro da Seguridade Social. E mesmo o Ministério que seria responsável pelo desenvolvimento social e agrário, dentro dessa secretaria, mesmo tendo algumas funções, a gente também tem pouco a evoluir, né? Pouco, pelo contrário, né? Não vai evoluir nada, só vai retroceder. Por isso que nós estamos fazendo essa grande jornada a nível nacional, denunciando esse desmonte do Ministério da Previdência e a retirada, e já estão retirando, de direito dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas. Bom, quem quiser saber mais sobre esses assuntos, eu convido mais uma vez, hoje às 14 horas, 2 horas da tarde, em menos de 40 minutos, começa a audiência pública na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria. O senador Paulo Paim vai se dirigir para lá depois dessa entrevista e você também pode participar. É uma audiência onde a opinião dos nossos telespectadores, a opinião de toda a população de Santa Maria é muito bem-vinda e esse debate só vai se enriquecer com a participação de todos. Eu agradeço a sua disponibilidade de ter esclarecido algumas dúvidas aqui no Santa Maria Agora de hoje. Agradeço, Renata.